Bom, falando de penalidades, né? Aplicada a penalidade, a pergunta é: servidor demitido pode enfrentar um novo concurso? O próximo edital, ele pode enfrentar esse concurso? Pode ou não pode? Em regra, sim, pode. Quer dizer, depende do edital, mas se o edital nada falar, pode, a não ser que ele esteja num dos casos de incompatibilidade de nova investidura. Entendeu? Então, assim, não é que o servidor demitido, demissão é penalidade máxima, né? Ao servidor ativo, ele não possa mais fazer concurso. Pode. Depende, né? Salvo, melhor dizendo, salvo se ou a legislação específica, por exemplo, o Estatuto do MP do Rio de Janeiro, membro do Rio, proíbe. Se uma pessoa um dia sofreu demissão, esquece que nunca vai poder ser membro do MP. Então, o estatuto dele. Agora, em regra pode, a não ser nesses casos aqui. Por 5 anos, está impedido de nova investidura, e a investidura, seja por concurso público ou cargo em comissão, tá certo? Impedido por 5 anos. Na demissão ou na destituição de cargo em comissão, por infringência, a proibição de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, é a famosa carteirada, né? Bem como atuar como procurador junto às repartições, salvo ali de parente, cônjuge, companheiro, parente até o 2º grau. Então, são 2 situações, que é a carteirada e a advocacia administrativa. Nesses 2 casos, sofreu o servidor destituição ou demissão, aí ele fica 5 anos impedido de nova investidura. E quando é que ele não pode mais voltar? Não pode mais. Claudete, mas isso aí é pena perpétua e a Constituição proíbe. O que a Constituição proíbe é prisão perpétua, ok? Artigo 5º, né? Não pode mais, porque é muito grave o que ele praticou. Isso foi provado. Servidor demitido ou destituído do cargo em comissão por crime contra a administração, improbidade, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres, dilapidação do patrimônio, não pode mais ingressar num cargo público. É isso. Então, nesses casos, não pode mais. Na carteirada, na advocacia administrativa, por 5 anos, fica incompatibilizado para nova investidura. Cuidado com o artigo 137, combinado? Muito cuidado. Aí, o 141, ele traz lá a competência, né, para aplicação de penalidades, é só ler, faça a leitura, tá bom? Normalmente, demissão e cassação são as autoridades máximas de cada estrutura. Aí a suspensão superior a 30 vem na hierarquia imediatamente inferior. A advertência ou suspensão até 30 chefias, né, imediatas, com observação por destituição do cargo em comissão. Na destituição, apesar da destituição provocar vacância, e assim, existe uma regra máxima em todas as organizações. Eu dou aula de organização de várias instituições. E aí, o que eu percebi? Que quando se fala em provimento e vacância de cargo, a competência é da autoridade máxima administrativa da estrutura, entendeu? Salvo destituição. Normalmente mas pode não ser da competência da autoridade máxima da estrutura administrativa. Entendeu? Porque a destituição do cargo em comissão é da autoridade que houver feito a nomeação. Nem sempre quem nomeou é a autoridade máxima. Por quê? Porque cargo em comissão pressupõe relação de confiança. E aí a autoridade ela é inferior, mas como aquele comissionado vai trabalhar diretamente com ela, relação de confiança, é ela que tem competência para nomear. Se ela tem competência para nomear, é ela que também vai ter competência para destituir ou exonerar esse comissionado. Tá certo? Ok? Então, só observação quanto a isso. Prescrição. Existe a prescrição lá no direito de petição para o servidor observar quando do exercício do seu direito de pedir. Então, a prescrição para o servidor. Aqui a prescrição não é para o servidor. Aqui a prescrição é para
quem observar? Para o administrador, para a autoridade, o superior hierárquico observar. São 3 prazos. Para o servidor são 2, 5 anos e 120 dias. Para o administrador são 3 prazos, ok? Cai muito em prova. O que é prescrição? A prescrição é um instituto jurídico que pune a demora, que pune a inércia. Demorou, então perdeu, certo? E aí, a prescrição da ação disciplinar, ela pode ocorrer em 180 dias, se a falta for sujeita à advertência, em 2 anos quanto à suspensão e em 5 anos quanto às penalidades máximas, demissão, destituição e cassação, ok? Então, essas são as prescrições que se observa. 180 dias, 2 anos e 5 anos. A prescrição, a falta também sujeita, também prevista como ilícito penal, aí se aplica a regra, né, penal, na prescrição. O início do prazo prescricional, ele começa da data que o fato se tornou conhecido. Muita gente bonita aí acha que é a partir da data da prática do ato ilícito. Não. É a partir do momento que ele se tornou conhecido. Eu acho assim meio subjetivo, né? E se o administrador, a autoridade, você ficou lá de moleza, na inércia? Não, só tomei conhecimento agora. Aí cabe ao servidor provar que o fato foi público e notório, sei lá, de provar quando é que... Porque a prescrição é obedece para o servidor, né? Porque, olha só, administrador, você pode até me punir, mas, ó, tá prescrito, podia, não pode mais. Prescreveu. A abertura da sindicância, a instauração do PAD, interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Então, assim, por autoridade competente. Então, assim, o fato ilícito, o ato ilícito se tornou conhecido. Aí começa a correr o prazo prescricional. Instaurou sindicância ou PAD, interrompe. Interrompeu, volta a contar tudo de novo, certo? Não é suspensão de prazo, é interrupção. Vamos ingressar agora nos meios para apurar uma falta funcional e aplicar uma pena disciplinar. O legislador diz o seguinte: administrador, olha só, você tem 2 caminhos para apurar a conduta ilícita do servidor. Saiba que assim que você tomar ciência da irregularidade, você é obrigada a promover, apesar de estar investida no poder disciplinar, o poder não é um poder de escolha, não. Não é conveniência e oportunidade, não aqui. É no sentido de que, ciente da irregularidade, você tem o dever de apurar. Ok? Não é a sua escolha. Tem o dever de apurar. Lembre que você também é um agente público e a omissão sua também pode ensejar uma apuração e até uma aplicação de penalidade a você, se você não observar esse dever. Ok? Então, ciente da irregularidade, a autoridade é obrigada a promover a sua apuração imediata por 2 caminhos. Tem a sindicância e tem o PAD. Escolha. O PAD ele somente vai ser obrigatório para as penalidades mais graves, mas ele pode ser facultativo para as penalidades mais brandas. A sindicância prévia não é obrigatória, certo? Pode existir, como pode também não existir sindicância. Sindicância é um procedimento informal, né? Há quem diga sumaríssimo para apuração de ilícitos funcionais. Vou falar dela daqui a pouco. Admite-se a delegação permanente ou temporária da competência para apuração de irregularidade mediante ato das autoridades. Agora, você delega a competência para apurar, mas preserva a competência para julgamento. Não pode delegar a competência para julgamento. Para apurar, tudo bem, pode delegar, mas para julgar, não. Ok? A competência é sua, só você tem que julgar. Aí, um caminho mais brando, célere, de apuração informal é a sindicância. Sindicância, ou conhecida também como apuração sumária. Então, é tão informal que o legislador nem trouxe o rito dela na lei. Deixou. Administrador, conduz como você bem entender. Só que tem um detalhe. Tem que ser observada a ampla defesa. Principalmente se for resultar em
penalidade. São 3 possíveis resultados numa sindicância: arquivamento, penalidade branda ou instauração do PAD. No final da sindicância, uma dessas 3 situações é o que vai acontecer. Quais são as penalidades brandas? A advertência ou suspensão até 30 dias. Até 30 dias, ok? Pode aplicar depois de uma sindicância. O prazo o prazo da sindicância deve ser de 30 dias, prorrogável por mais 30 pela autoridade, ok? 30 mais 30, sindicância. Já o processo disciplinar, ele vai ser obrigatório quando for penalidade grave. O que é uma penalidade grave? Suspensão acima de 30 dias, demissão, cassação e destituição. Ali ele é obrigatório. Mas eu te pergunto, a autoridade, ela pode escolher o caminho de apuração? Sim. Sim. Olha, eu quero já começar a apurar isso através de um PAD. Mas você não acha que a penalidade, se for provado esse ilícito aqui, a inobservância de um dever, se for provado, acho que no máximo vai dar uma advertência? É verdade, mas eu quero o PAD. Sabe por quê? Porque o PAD, a lei já diz como é que tem que conduzir ele. Pode ser? Pode. Eu lembro de um colega que ele sofreu um processo administrativo disciplinar que não teve sindicância prévia. Aí ele veio me perguntar: poxa, Claudete, a autoridade já instaurou um PAD, eu não tenho direito à sindicância, porque o PAD é pejorativo, e é verdade, né? A jurisprudência, inclusive, reconhece isso, porque o PAD é bem pejorativo, né? E assim, poxa, fiquei mal na fita, né? E agora? Aí, o que acontece? Eu falei para ele: não, a escolha não é sua, nem é direito seu, a escolha é da autoridade, se ela quiser. Agora, se no final da sindicância ela percebe que a penalidade a ser aplicada é uma dessas aqui, ó, suspensão acima de 30, destituição, demissão e cassação, aí ela é obrigada sim agora a instaurar o PAD. Entendeu isso? Tranquilo? Bom, a sindicância, ela, se ocorrer, ela integra como peça informativa, como instrução da acusação, ok? Se o relatório da sindicância concluir que se trata também de ilícito penal, encaminha a cópia para o Ministério Público, que é o titular exclusivo da ação penal pública, ok? Independente da apuração do processo disciplinar. Por quê? Porque, lembra disso? As instâncias processuais são independentes. O servidor pode responder a um processo administrativo, pode responder a um processo penal e até a um processo civil, ok? As denúncias serão apuradas desde que contenham identificação, endereço, e sejam formuladas por escrito e mais autenticidade. O artigo 144 é muito exigente, viu? É muito. Tanto que a jurisprudência também vem enfraquecendo ele. Mas, perguntando de você o examinador o básico, você responde o básico, né? Tem que ter tudinho lá. Poxa, só faltou exigir o DNA. Aí a pessoa quer denunciar um servidor público, um agente público, fica com medo. Endereço, identificação, autenticidade, né? Pelo amor de Deus. Tudo bem? Ok? Bom, vamos agora tratar dos procedimentos. Antes dos procedimentos, vamos tratar de uma proibição que tem um procedimento próprio de apuração, que é a acumulação. Pode acumular? Não. A regra é, não pode acumular. Mas existem as permissões constitucionais. O Constituinte diz que não pode, o Constituinte diz quando é que pode, por exceção. Tá certo? E aí tá lá, só pra gente relembrar, isso tá lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. 2 cargos de professor, 1 professor com outro técnico científico, 2 da saúde, vereador, magistrado, membro do MP, né? Tem lá. Essa proibição de acumular, ela se estende a empregos, funções, abrange autarquia, né? Âmbito público, autarquia, fundação, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, controladas, poder público, está proibido. Cargo em comissão. Pode acumular cargo em comissão? Não.
Essa é a regra. Olha lá. Havendo acumulação lícita de 2 cargos efetivos, ocorrendo investidura em cargo em comissão, o servidor ficará afastado de ambos os cargos. Ambos os cargos. Ok? Cuidado com isso. Isso aqui é bem interessante. Olha só. Vamos lá. Vamos para a regra geral. Servidor efetivo é nomeado para um cargo em comissão. Ele se afasta do cargo efetivo e vai exercer só o cargo em comissão. Certo? Ok? Servidor efetivo tem 2 cargos efetivos e é nomeado para um cargo em comissão. Ele se afasta dos 2 e vai exercer somente o cargo em comissão. Só que, essa é a regra. Claudete, ele não pode exercer olha lá, não, salvo, olha lá, salvo se houver compatibilidade de horário e local declarada pelas autoridades máximas. Compatibilidade de horário e local com um deles. Por quê? Como assim? Vamos entender. Vamos imaginar um servidor, professor ou médico. Tem 2 cargos, professor ou 2 da privativo de saúde, né, da área de saúde. Vamos imaginar o médico. O médico tem lá, desempenha 2 cargos públicos de médico, 2 cargos efetivos de médico, ok? Aí, ele é nomeado para um cargo de comissão para dirigir um dos hospitais onde ele trabalha. Aí ele comprova, olha, então aqui, além de ser diretor desse hospital, eu posso continuar sendo médico. Aí eu vou exercer, né, tanto porque eu estou comprovando a compatibilidade de horário e de local com o meu desempenho, certo? Mas isso por autoridade máxima, declarado. Entendeu a exceção? Tudo bem? Além da compatibilidade de horário, é preciso provar a compatibilidade de local. Em situação excepcional, outro caso interessante de acumulação de cargo em comissão, em situação excepcional, admite-se o exercício de mais de um cargo em comissão, quando da nomeação interina, tira esse aqui, né? Quando a nomeação interina em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições daquele que você atualmente ocupa, devendo optar pela remuneração durante a interinidade. Então, olha só, é muito importante lembrar disso. Está lá no artigo 9º da Lei 8.112. A nomeação interina. Existe a nomeação definitiva para cargo em comissão. Não, pelo amor de Deus, hein? Não confunda a nomeação definitiva com a nomeação temporária. Em regra, os cargos em comissão são de nomeação definitiva. Ué, Claudete, mas não é de 4 anos? Não. Raríssimos são os casos. Pode um servidor lá ficar 10, 20, 30 anos no cargo em comissão? Conheço servidores assim. A nomeação é definitiva. O vínculo funcional que é precário, permitindo que essa nomeação seja desfeita livremente, exoneração, né? Entendeu? Desfeita nesse sentido, né? Permitindo a livre exoneração a qualquer momento, entendeu? Mas a nomeação é definitiva? É diferente da nomeação interina. O que acontece na nomeação interina? A autoridade tinha lá vários diretores, cargos em comissão. Um dos seus diretores saiu, exonerou, ok? Um dos diretores. Aí, da noite pro dia, nem avisou. E agora? Morreu, qualquer caso de vacância, tá bom? Aí, se agora eu preciso de um diretor, pode um órgão ficar sem direção? Não, tem que ter um outro diretor. E ele não quer o substituto. Não quero que o substituto assuma a direção, não. O que ele vai fazer? Ele poderá nomear um outro diretor interinamente. Olha só, diretor,
do órgão X, o meu órgão Y tá sem ninguém para dirigir. Você vai acumular os dois durante um tempo até eu achar alguém. Isso é nomeação interina, entendeu? E não vai receber os dois, você vai trabalhar os dois, mas você vai receber um só. Você escolhe aí qual que você quer. Eu não aguento essa história. Devendo optar pela remuneração. Como se o servidor fosse escolher a remuneração mais baixa, né? Vem descrever logo aqui. Devendo o servidor receber a remuneração mais alta, mais elevada, né? Não? Optar. Essa opção mais indecente. Tudo bem? Entendeu essa questão da nomeação interina? Que é uma acumulação de cargos, né? Não é ilícita porque só recebe um, né? E porque está previsto em lei. Que mais? E o aposentado? O aposentado pode acumular? Também não. Só que o aposentado ele tem bem mais possibilidade de acumulação. Lógico, né? Vai se afastar do quê? Né? Do sofá, do controle remoto. Então, o aposentado ele tem maiores possibilidades. Mas a regra é que ele não pode acumular. Olha lá o que está escrito. É vedado, artigo 37 da Constituição, parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do regime de previdência próprio, que é o regime dos servidores ou dos militares, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Não está aqui o regime geral. Pode acumular regime geral com né, aposentadoria. Mas regime próprio não pode. Também não pode acumular provento de aposentadoria com as acumulações, com remuneração de cargos públicos ou função, salvo os acumuláveis, os eletivos e o cargo em comissão. Vamos entender. Os acumuláveis é tranquilo, né? 2 cargos de professor, se aposentou em um, recebe provento de um, remuneração do outro. Show? E o cargo eletivo? Lembra? Servidor efetivo eleito. Servidor efetivo eleito. O que acontece com ele? Lembra? Regra, se afasta e não recebe. Regra, salvo no âmbito municipal, o vereador pode comprovar a compatibilidade, não é isso? Então vamos lá. Mas a regra é essa: servidor foi eleito senador. O que acontece? Ele se afasta do cargo efetivo, não recebe o cargo efetivo, recebe apenas o subsídio de senador. Show? Porque não pode acumular. Agora, e o aposentado eleito senador? Pode acumular. Ele continua recebendo seus proventos de aposentado e agora vai receber os subsídios de senador. Entendeu? Tranquilo? Servidor efetivo nomeado para cargo em comissão. O que acontece com ele? Hein? Se afasta do exercício do cargo efetivo, recebe o valor do cargo efetivo acrescido de uma retribuição percentual, né? Para o cargo em comissão. Retribuição. E o aposentado nomeado para cargo em comissão? Hein? Pode o aposentado ser nomeado para cargo em comissão? Pode. Sim. Ele passa a ser tratado como exclusivamente comissionado e aí ele vai receber 100% do cargo comissionado e mais o valor dos seus proventos. Ele recebe os dois. Não é um percentual do cargo comissionado como o efetivo. É o total do cargo comissionado além de seus proventos. Tá show? Porque ele pode acumular, está numa exceção. Então é isso. Aposentado não pode acumular, salvo acumuláveis, cargos acumuláveis, o eletivo e o comissionado. Ok? Aí, pode acumular? Não, não pode. Mas acontece aqueles desavisados que continuam acumulando. Não pode. O que resolveram? Vamos apurar. Verificamos a acumulação ilícita, vamos apurar. Existe um procedimento sumário, é o PAD sumário. Ele foi pensado para a acumulação. Ele foi pensado para apurar uma acumulação, mas é aplicado também para apurar o abandono e a inassiduidade habitual, tá certo? Porque são ilícitos de fácil apuração. Por isso que vai para o sumário. Vamos lá.
Interessante observar o seguinte, olha só, a Lei 8.112 é uma mãezona, no que se refere à acumulação. O legislador, ele faz mais ou menos assim, ele fala assim, servidor, vem cá, tu tá acumulando, Ai, não podia não. 10 dias para você pensar, você escolheu o cargo. Olha o que está escrito aqui. Notificação do servidor através da chefia imediata para escolher. A pessoa é indecisa. 10 dias para escolher qual o cargo que ele está. 10 dias. Aí, se ele se manifestar, resolveu. Né? Exonera do outro e ele fica sem dever de restituir. Não. Agora, poxa, servidor, 10 dias a criatura não se decidiu ainda não. Aí, agora que vai instaurar o PAD. Por enquanto não tinha instaurado não. Notifica o servidor para opção, em 10 dias, aí a criatura demora, e agora que vai instaurar o PAD. Tá bom? Bom, não se decidiu, instaurou o PAD. A primeira fase do PAD é a instauração. Qual o objetivo da instauração? Constituir a comissão processante. Cuidado! Essa comissão é de 2 servidores. Coloca isso na cabeça, pelo amor de Deus. 2, sumário 2, sumário 2, sumário 2. Entendeu? Porque o ordinário é 3. Sumário, constituição de comissão de 2 servidores estáveis. Já na instauração tem que indicar a autoria e materialidade. No sumário só que isso acontece. Tem que indicar a autoria e materialidade. Por quê? São fáceis de apurar isso, né? Autoria e materialidade. Fácil. Não estou falando que comprovou o ilícito. Estou falando que é fácil de apurar os indícios. Autoria e materialidade. O prazo é de 30 dias, podendo prorrogar por mais 15 dias e depois tem mais 5 dias para decisão. Tem umas bancas, principalmente a CESP, falando assim, qual o prazo, qual o prazo ordinário do prazo do PAD sumário? 30 dias. Qual o prazo improrrogável do PAD sumário? 45 dias. Qual o prazo total do PAD sumário? 50 dias. Porque esse primeiro prazo aqui é da comissão, aí a comissão pode ter mais 15 dias, depois que a comissão encerrou, tem 5 dias para a autoridade competente julgar. Então, o prazo total é de 50 dias. Cuidado com essas pegadinhas, né, das bancas. Bom, instaurou, constituiu comissão, autoria, materialidade, segunda fase. Indiciação, defesa e relatório. Então, a segunda fase ela é constituída de 3 momentos: indiciação, defesa e relatório. O que é indiciação? É a peça formal de acusação produzida pela comissão processante. Ela vai ter até 3 dias, a partir da sua constituição, para lavrar a indiciação. É como se fosse a denúncia, entendeu? Tem o nome de indiciação. A comissão tem até 3 dias para elaborar isso, com autoria e materialidade. Lavrou, está na hora de dar ciência ao acusado. Claudete, mas ele não já foi notificado? Ele não já está sabendo? Sim, só que ainda não existiu o PAD, lembra? E o que é citação? A citação é um ato de ciência formal da existência de um processo. Mas ele já sabia, sim, mas eu ainda não formalizei isso no processo, preciso formalizar, quer dizer. A citação só acontece uma vez. Deu ciência, ponto. Já está sabendo que existe o processo? Está sabendo. Então pronto, é isso. Certo? A citação pessoal do servidor é um direito de todo acusado ser citado pessoalmente, tá? Mas, como estamos num PAD sumário, pode ser também por sua chefia imediata, que tem o mesmo efeito da citação pessoal. Tá certo? É citado pessoalmente para apresentar defesa escrita em 5 dias, tendo vista do processo lá na repartição. Se ele não foi encontrado, imagina no abandono, né? Não foi encontrado, sumiu. Aí, regra geral, vai ser citado por edital, que é uma forma de citação presumida. Se ele estiver em local incerto e não sabido, é o famoso LINS, né? Local incerto e não sabido. Aí se publica no Diário da União e no Jornal de Grande Circulação do último domicílio conhecido do réu. Da última publicação, ele vai ter 15 dias
para a defesa. Se ele for citado pessoalmente, 5 dias para a defesa. Se ele for citado por edital, 15 dias para a defesa. Isso vale lá para o processo comum também, porque é de lá que a gente traz isso, ó, artigo 163, tá bom? Que aplica subsidiariamente no processo sumário as regras do processo ordinário. Citado para se defender. É obrigado a se defender? Não, ninguém é obrigado a se defender. Pode ser julgado sem defesa? De jeito nenhum. Para solucionar esse impasse, revelia. A revelia tem vários efeitos. Um dos efeitos é considerar verdadeira a acusação, mas aqui isso não se aplica. O objetivo da revelia aqui, declara-se a revelia para quê? Para possibilitar, sabe o quê? A designação de um defensor dativo, tá certo? É isso, para designar um defensor dativo. Mas eu vou falar disso, vou dar continuidade a isso no próximo bloco. Combinado? Ok? Porque o nosso tempo já está se esgotando. Vou lá. Tchau, tchau.